Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras, um programa nosso de cada dia. Que alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja na manhã de hoje. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Ao meu lado já está ele, pastor Tiago Lugre. Bom dia, meu amigo. Bom dia, pastor Vanderlei, bom dia, Léo, bom dia, povo de Deus. Que momento, que maravilha poder estar aqui fazendo esse programa tão abençoado, né, pastor? Amém. A pergunta que não quer calar: você está cheio do Espírito Santo? Estou buscando ser cheio do Espírito Santo todos os dias, pastor. Está transbordando a vida Zoe? Amém, tá. Estamos aí trabalhando, cheio da graça de Deus, contente cantando, né? Contando e contente. Você sabe que eu sou muito fã. Eu amo, eu adoro o Senhor Jesus. Mas eu gosto muito do texto quando ele está falando a respeito do ladrão, e ele vai falar sobre a missão dele. Lá em João 10:10, ele diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí, de repente, mas eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Essa vida abundante é uma vida que transborda. Isso significa, ao meu ponto de vista, e o senhor é um teólogo abençoado, né? Que essa vida, ela contagia. Independente das realidades, independente das adversidades, independente dos desertos, independente dos gigantes, independente dos vales, independente das provações, a vida de Deus dentro do ser cristão, do ser humano, que desfrutou da experiência do novo nascimento, ela faz com que seja uma vida radiante. É que aquilo que o apóstolo Paulo disse: eu aprendi o segredo de estar contente. Uma vida que transborda em qualquer situação. Não são os fatores externos que vão determinar esta alegria na minha vida e essa vida que transborda. Isso é maravilhoso, não é? Isso é... Deus nos chama a ser árvore que frutifica, né? Luz que brilha, e isso traz grande alegria para o nosso coração, porque nós temos o privilégio, daqueles que são filhos de Deus, ter um tesouro habitando dentro de nós, para provar que o poder é dele, não meu, não nosso, né? Verdade. Então isso nos motiva, nos alegra, por mais que venha a luta, pastor. Luta vai vir, dificuldade, desânimo, mas quem tem Cristo no coração... Já dizia os nossos antigos, né? A luta vem... como é que é? A luta vem e passa, não desanima não. Quem tem Jesus Cristo já tem a salvação. Lembro do missionário Manuel de Melo cantando: essa alegria não vai mais sair, esta alegria não vai mais sair, esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Chama o pastor Miguel Sindás com a gaitinha agora. Oi, Léo, bom dia, você na técnica, tudo bem? Graças a Deus. E a dona Juliana, como vai? Você continua fã do Voltaço? O Léo é o baiano mais carioca que eu já conheci na minha vida. Ele é uma bênção demais. Baixista, pregador Sério? Do evangelho. Sabia não, pastor. É verdade. O Léo tem seus talentos. Eu acho que ele está meio escondendo. Acho que, já que a gente está nesse momento nostálgico de canções, eu acho que precisamos cantar para ele nessa manhã. Desemboca o vaso, ô Léo. Enche ele de azeite, Senhor. Não, ele já está cheio de azeite, né? Mas ele é uma bênção, graças a Deus. Essa semana nós estamos sendo ministrados desde o domingo com a instrumentalidade do pastor Joel Estevanato sobre a temática que eu sempre digo que ela tem um cunho profético. Profético porque ela sempre está dentro de uma realidade que a igreja está vivendo, principalmente dentro do nosso contexto. E também porque eu acredito na onisciência do Espírito Santo. Há um ano atrás, trazer a iluminação da inspiração ao coração do pastor Joel Estevanato para que ele preparasse esse material. E nós estamos falando sobre a vida de Moisés, que vida significante, que vida cheia de exemplos para que nós possamos aprender lições e colocar em prática na nossa vida cristã. E estamos pensando e falando sobre as fases da vida de Moisés. Nós temos fases nas nossas vidas, ou nós temos fases na nossa vida?
Com certeza, pastor. A nossa vida, muitas das vezes, nós como cristãos, nós entendemos que a nossa vida está na mão de Deus. E muitas das vezes nós queremos tomar da mão de Deus, né? Não, Senhor, deixa eu cuidar da minha vida, porque o Senhor tá aí, parece que me abandonou, esqueceu de mim. E é isso que acontece na vida de Moisés, né? Também. Então, nós temos período na nossa vida que nós vamos caminhando, e algumas lições nós vamos aprendendo. Muitas das vezes, Deus nos direciona, nós tomamos outros caminhos, ou então nós ouvimos a voz de Deus. E Moisés é um exemplo dessas fases na nossa vida, né? Como o pastor Joel falou no domingo, 120 anos. Essa fase na vida dele é dividida por 40, no chamado de Deus chama ele para uma missão com 80 anos. 80 anos. Então a gente olha para tudo isso e vê, uau, né? Deus está no controle, e Deus chama quem Ele quer, né, pastor? Exato. Talvez Deus poderia falar assim, não, vou chamar outra pessoa, mas Deus chamou Moisés. E é interessante que Moisés tem todo... Atos vai falar isso, capítulo 7, verso 22, que Moisés ele aprendeu com toda a sabedoria no Egito, foi capacitado, e quando Deus chama ele com 80 anos, ele fala assim, chama outro praticamente, né? Exato. Eu não sei falar direito. Exato. Então eu vou no nome de quem? Então, é para provar, Deus ele chama as nossas vidas para uma missão no tempo certo. É verdade. E Paulo disse que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? E você, olhando para a vida de Moisés, diante da experiência do passado dele, talvez muitos líderes não o convidaria para viver o novo, para viver um projeto, e um projeto tão significante, que era ser o instrumento do Senhor para a libertação do povo que estava escravo já por 4 séculos. E alguns poderiam estar, não, mas ele, poxa vida, esse cara aí é homicida, não vai dar não, né? Já tem ele tem um processo nas costas aí, tá sendo procurado pelo FBI do egípcio, pela polícia, pela Polinter, né? Tem um outro nome, como é que é? Interpol. Exatamente, dos egípcios. Mas Deus escolhe, assim como Ele me escolheu. Sim. Quem sou eu para ter alguma coisa que Deus encontrasse em mim para me escolher? Eu sou o menor de todos, né? E as escolhas de Deus nos surpreendem. Nós vemos isso em vários momentos bíblicos, de situações de pessoas que você poderia dizer que elas não seriam prováveis que estariam ali, e estiveram presentes. Quando você vê a história de Noemi, Ruth e Orfa, você vê a escolha de Deus em relação a Ruth, porque Ruth acreditou, ela teve fé no Deus de Noemi, que passou a ser seu Deus. Sim. E ela entra na genealogia de Jesus. Sim. Uma escolha improvável, uma mulher moabita. Aí você olha para Raabe, né? Outra mulher que seria improvável que estivesse dentro da genealogia. Sim. E ela tem um papel importante, se eu não me engano, ela foi bisavó de Davi. Exatamente. Fazia parte, né? Exato. Aí, você vê até, e claro que você vê Mateus ali com uma certa resistência para escrever o nome dela, né? Ele não põe Betsebas. Sim. Ele escreve a mulher de Urias. Né? Ele está escrevendo para os judeus, né, pastor? Exato. O público dele é os judeus, então ele sabia que ia ter problema com esse nome, né? Exatamente. Não, já ter mulher na genealogia já era um problema. E da onde vem essa mulher? E você vê que só na genealogia já dá um sermão. A misericórdia e a graça de Deus. Ele nos amou ainda sendo nós pecadores, né? Porque assim, pastor, a história de Moisés começa no capítulo 2 de Êxodo, né? Capítulo 2 ali conta toda a história, que a mãe e tal leva ele, tem a morte lá das crianças, ele vai parar no Egito e é criado com a filha de Faraó, com todo o recurso que o Egito tinha de ciência. Era o país, era a senhora do mundo, né? O Egito, né?
tecnologia. O pessoal estudioso fala que já naquela época já faziam cirurgias de crânio. Então, as pirâmides. Então, Moisés... Até hoje é um ponto de interrogação para tantos, né? Até hoje são estudados como construir. Alguns acham que foi extraterrestre, né? Exato, Então, E Moisés, ele recebeu toda essa ciência, essa palavra, conteúdo, morando no melhor lugar possível, nunca entendeu o que é passar fome, né? Imagina como é que era a comida, né? Era comida toda hora. Então, talvez a gente poderia falar, Deus poderia ter chamado Moisés ali já para libertar o povo dele. Ele tentou fazer isso. Exatamente. Ele tentou fazer com as próprias mãos, tal. Teve que ir embora, teve que fugir e foi parar na terra de Abraão, os midianitas ali. Fica ali trabalhando pro seu sogro. Talvez, Senhor, está bom aqui, 80 anos, sossegado. Você acredita que Moisés pensou que a perspectiva de vida dele seria exatamente aquela? Com certeza. Eu vou estar aqui pastoreando o rebanho de Jetro, aqui na região escondido, a polícia está atrás de mim. Exatamente. Eu tenho um BO nas minhas costas aqui, então, para mim... A minha vida vai ser essa aqui agora. E Deus vem e rompe, né? Deus vem e traz o novo. A primeira fase dele é aos 40 anos, como o senhor já falou, dentro do palácio, sendo, bem dizer assim, mimado. Talvez era assim, pastor. Príncipe, né? Segundo a história e a tradição, ele foi um general poderoso também. Sim. Então deveria ser condecorado, as pessoas deveriam vê-lo como um herói, a referência que se fazia a ele. Sim, tudo que a filha do rei tinha, ele tinha. Tudo que a família real desfrutava, ele também desfrutava. E isso faz ele viver a fase da ilusão. Sim. Porque quando você citou o livro de Atos dos Apóstolos, e quando Estevão vai fazer aquela exposição bíblica maravilhosa, que traz referências do Antigo Testamento, ele prega para os líderes judeus da época, e ele faz uma exposição, um panorama bíblico maravilhoso. E quando ele vai falar de Moisés, ele dá a entender que Moisés sabia do chamado. Sim. Que ele poderia ser um libertador. Talvez ele não soubesse como Deus o usaria. Então, dentro de todo o seu preparo, e ele sabendo que era filho de Joquebede, sim. Então, porque Joquebede que o cria, eu acredito que ela não omitiu dele. Não. Né? E para ele ter ciência disso, ele vai na sua força e no seu poder. A ponto, se a tradição é verdadeira, que ele era um general, era um cara de guerra, ele partiu para cima do egípcio. Ele matou com as próprias mãos, né? Então ele era um guerreiro. Não, matar alguém com as próprias mãos tem que... Tirando Sansão. E olhando para tudo isso, tem um teólogo alemão que ele escreve o Pentateuco, e ele escreve sobre essa questão de Moisés, né? E no livro dele, do Pentateuco, ele fala que a mãe dele, ele tinha questão de consciência da religião, porque tudo indica que, pelo comentário dele, que Moisés ele foi parar no Egito entre 5 a 7 anos. E nesse período, a mãe, por ser uma mãe piedosa, voltada ao judaísmo, à crença a um Deus, ela passou esse contexto religioso. E Moisés foi influenciado pela mãe. Sim. E ele tenta libertar o povo, né, com do seu jeito, né? E acontece como nós sabemos, não deu muito certo. Eu tava pensando aqui, pastor, essa questão de chamado improvável. O maior exemplo disso no Novo Testamento é Jesus. Jesus ele passa a noite inteira orando para escolher os seus discípulos. Não era muito mais fácil Jesus ir na sinagoga, pegar um sacerdote, um escriba, porque na cultura judaica, até os 12 anos, o menino, ele tinha que decorar, tinha que ter a lei, não falar oralmente, era a tradição. O evangelho o primeiro evangelho foi escrito através dessa guarda da tradição oral, não tinha nada escrito. Jesus morre em 33 e o primeiro evangelho no ano 50 é escrito. E tudo transição oral. Talvez Jesus poderia ter chegado para Gamaliel, né?
Quem é o menino que está se destacando aí? Tem alguém que se destaca aí? Não, mas Jesus passa a noite inteira orando e vai chamar homens que não deu certo. Não deu certo para lidar com as escrituras. E se aquele menino, 12 anos, ele tivesse um bom destaque, ele ia trabalhar, ia ser um sacerdote, ia ser um doutor da lei, um escriba, um fariseu. E se não desse muito certo, né, ele ia ser um pescador, ia ser trabalhar um trabalho mais pesado. E Jesus vai chamar os improváveis, né? Vai chamar Pedro, Tiago, João, né? Os discípulos ali estão trabalhando, pescando. Só que Jesus passa a noite inteira orando para chamar esses homens. E Moisés é um exemplo disso, né? Moisés está entre os heróis da fé do Antigo Testamento. Olha para o Antigo Testamento e olha para Davi, olha para Moisés como os profetas maiores, né? Aqueles de destaque. Então Moisés teve essa fase na vida dele de um chamado essencial na vida dele, quando Deus chama ele. Êxodo capítulo 3, verso 10. E ali começa um novo na vida de Moisés, né? Eu fico pensando, né, a soberania de Deus. Porque a Bíblia deixa muito claro e relata sobre que ninguém sabe onde foi sepultado ao certo o corpo de Moisés. Imagina se soubesse, porque ele é tão significativo para dentro do judaísmo, claro que para nós cristãos também, porque nós sabemos que a base da nova aliança é a antiga aliança. Sim. Então o judaísmo tem o seu papel, tem o seu lugar, e Deus tem um propósito específico com os judeus. Mas a romaria que se faria. Sim. As pessoas iriam idolatrar esse túmulo, iriam idolatrar este lugar, iriam para lá, porque já para ao Monte Sinai, aonde se recebeu as tábuas, já existe, claro que não num cunho de idolatria, mas num cunho de curiosidade, saber como é que é. Mas eu acredito que se soubessem aonde está o corpo de Moisés, as pessoas iriam idolatrar a região, né? Então Deus o toma. Depois Deus mostra ele junto de Elias na transfiguração. E isso é maravilhoso, e Deus tem um propósito específico. Sim. Agora, essa fase dele, a primeira fase dos 40 anos, que o pastor Joel colocou muito bem sobre a fase da ilusão, é quando ele pensa nele mesmo, ele está vivendo para si mesmo. E nós, cristãos, às vezes vivemos essa fase de estarmos inseridos dentro da estrutura da igreja, mas viver para nós mesmos. Nós não nos importamos com o reino de verdade, nós nos importamos com a gente. Hoje você vê que uma grande praga que entrou no cristianismo, na sociedade evangélica, é a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade vai te ensinar a você crer no milagre para você mesmo. Sim. Você busca sempre a Deus, sempre achando que Deus ele tem a obrigação de te dar alguma coisa. E Deus torna-se aquele escape de tipo um step. Quando eu preciso dele, eu vou até ele, ele tem a obrigação de me dar, de ser útil. Eu esqueço dele por toda a minha vida. Mas ele é aquele que tem que acrescentar as coisas da minha vida. E aí eu procuro uma determinada igreja. Se essa determinada igreja não me motiva para isso, ela não é boa suficiente. Então é a fase que a pessoa só está pensando em si mesma, ela não está comprometida com o reino, ela não está comprometida com o evangelho genuíno e puro, porque assim como nos dias de Paulo havia outro evangelho, nos nossos dias atuais existem outros evangelhos que levam a pessoa a crer e acreditar de uma forma errada. Sim. Não só isso, porque essa fase da ilusão ela é muito perigosa na nossa vida, porque muitas das vezes a gente acha que a gente é o centro, né? E o evangelho mostra que, principalmente a igreja a qual nós estamos servindo, que a gente não vive. Eu não vivo para mim. Eu vivo primeiramente para glorificar o nome de Deus. Segundo, para servir a comunidade, servir a igreja. E tem muita gente que se decepciona com o ministério, com a igreja, porque eles têm essa ilusão, pastor. Ilusão de, eu fui na igreja e Deus não ouviu minha oração. Eu queria tanto
um iPhone 15, né? Mas não consegui. Eu queria tanto ser um pregador de multidões, né? Deus me chamou pregador, você vai ser um pregador de multidões, mas o meu público sempre foi de 20 pessoas. E muita gente se decepciona. Essa questão o senhor falou da teologia da prosperidade. Quantas pessoas estão frustradas hoje com Deus ou com o Evangelho porque alguém mandou, determina que Deus vai ter que te dar. Você deu uma oferta, Deus tem que te dar o dobro, ou Deus tem que te fazer algo. Então, esse momento de ilusão, se nós não criarmos uma maturidade, não sairmos, nós vamos ficar como crianças. Como Paulo diz, né? Pedro também vai falar sobre isso aí. E isso vai gerar problema. Por quê? Porque o Evangelho, o chamado de Deus, ou a vida cristã, é um chamado para o crescimento. Sim. E esse chamado para o crescimento, por exemplo, Moisés, ele demora 80 anos para ter um chamado a qual Deus chama ele para uma missão. Não é que Moisés nunca foi um homem de Deus, nunca honrou o nome de Deus, mas ele, muitas vezes, como foi colocado, ele estava na ilusão do hoje, do agora. Qual é a minha ilusão? Né? Quantas pessoas... Sabe o que acontece também? Eu vejo assim que os recursos daquilo que tenho pode me iludir. Porque talvez Moisés confiasse naqueles recursos que ele tinha, que era o Egito, o sistema político do Egito, fazer parte da família sacerdotal, e isso talvez gerasse dentro dele uma falsa percepção. Não, agora é o momento, porque eu tenho tudo isso. Aí é aquilo que o senhor já falou lá no início, né? Não é sobre nós, é sobre ele. Não é o que temos, é o que ele tem. Sim. Não é o que eu posso, é o que ele pode. Sim. E ele tem a sua forma de nos tratar, porque a segunda fase da vida de Moisés é exatamente a fase da provação. É quando ele está vivendo para os outros. No esquecimento, né, pastor? Porque ele sai do Egito, de um lugar de conforto, de destaque, de pessoas que, quando ele passava, pessoas deveriam reverenciar ele, tal, e vai trabalhar com um animal, ovelha, né? Ser pastor de ovelhas. E de ovelhas que nem era dele, era do Jetro, seu sogro. Era um trabalho terceirizado, né? É um trabalho terceirizado, né? Então, eu penso, a Bíblia não fala, mas dá a entender, se a gente pensar aqui, você acha que Moisés nunca teve saudade? Com certeza. Com certeza teve saudade. Nossa, eu era feliz, não sabia, né? Exatamente. Olha, eu tinha tudo, agora eu não tenho nada, mas eu tentei fazer do meu jeito e deu errado. Tô com um BO nas minhas costas aqui, alguém me viu, eu não posso sair daqui, tô escondido. Então, eu vou morrer aqui mesmo. É o que resta, né? São 4 décadas que Deus está preparando Moisés exatamente para usá-lo da forma que ele quer. É quando nós achamos que não somos nada, né? Esses dias no bate-papo nós estamos com o pastor Joel, aí eu até mencionei, né, da maneira que eu vejo ali também, que a primeira fase é quando Moisés acha que é alguém. Assim. Na segunda fase ele descobre que não é ninguém. Então há momentos na nossa vida que nós estamos nessa fase, que achamos que não somos ninguém. Mas Moisés, por causa do passado e das frustrações talvez que ele carregava dentro de si, os complexos, ele estava achando que não era ninguém. Para e pensa, há uma teofania. Eu acredito que ali, porque é a aparição do anjo do Senhor, então eu chamo de cristofania, que é a aparição do Filho na forma do anjo do Senhor. E ele está vendo o fenômeno sobrenatural que Deus está chamando a atenção dele. Sim. E ele se dispõe a subir para ver mais de perto aquilo que está acontecendo, a ponto, como o pastor Joel disse, de Deus dar já a ordem para ele, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, já dando ordem nele, porque ele que estava acostumado a dar ordem, ele já recebe a ordem de cara. E ele vê esse fenômeno sobrenatural, mas isso ainda não gera dentro de Moisés uma confiança, porque ele está cheio de esquiva, né? Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Não, Senhor, manda outro. 3 vezes, né? Exatamente. São 3 vezes no capítulo 3 que ele está cheio de desculpas, né? Porque ele não está se achando capaz. E Deus leva-nos
ao deserto para falar ao nosso coração. Sim. Eu entendo que o deserto, na vida, no contexto apenas de alegoria, ele não dura para sempre na vida do cristão. O choro pode até durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Exatamente. Então, há um texto, talvez você lembre, que o Senhor diz: eu os levarei ao deserto e lá os falarei ao coração. Ele nos purifica como o ouro, como a prata. Passamos pela fornalha da provação. E eu vejo esses 40 anos que ele descobre que não é ninguém, ele passando por esse processo, como você mesmo disse, deitado lá no Horebe, às vezes aquele chão duro, talvez um lençolzinho que a esposa dele preparava, e com a comidinha que ele tinha ali, que talvez era a marmitinha que ele lá no Egito, ele tinha as camas talvez de penas de não sei o quê, de ganso, né? Aquela coisa toda. Você já viu aquele filme dos anos 90, Um Príncipe em Nova York? Sim. Então, você lembra como o Ed Murphy era acordado? O cara cantava, né? Aí jogavam pétalas para que ele andasse. É vida de príncipe. Sim. E era tudo isso que ele vivia. Ele tinha tudo, né, pastor? Deus vai tratar dentro dele. Assim como Deus trata conosco também. E é interessante que todos os grandes homens de Deus foram treinados no deserto. O próprio Filho de Deus foi para o deserto. Verdade. E por mais que o deserto é lugar de morte, lugar de dor, de sofrimento, e Deus se revela no deserto, né? Então, lugar de milagres. É um lugar de milagre, é um lugar a qual você fala assim: Deus, olha, de fato eu dependo. Por exemplo, o palácio. A gente até muitas vezes esquece de Deus no palácio, né? Nem lembra. Mas o deserto, numa linguagem figurada, quando nós estamos no deserto, a gente depende de Deus 24 horas. A gente tem essa necessidade de dependência de Deus. E é ali que Deus se mostra, né? Deus trabalha em nós, Deus usa o deserto para moldar o nosso caráter, a nossa vida, muitas vezes para nos humilhar, no sentido humilhar, porque... De reconhecer a soberania dele e a nossa insignificância. Porque muitas vezes a gente acha que é por causa de nós, é porque eu sou bom, eu sou capacitado, eu tenho recurso, no reino de Deus eu não estudei não sei assim, onde. Né? No reino de Deus não funciona assim. Você vê Paulo cheio de DVDs, DVDs não, PhD aqui, cheio de canudos, vamos assim dizer. E ele, de repente, ele diz que isso parecia para ele como esterco. Por exemplo, o Saulo, ele se converte. Tem uma conversão extraordinária. Só que Saulo era o perseguidor da igreja. E Saulo, ele se converte e vai para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém tá bombando. Gente que não cabe dentro da igreja. E daí Paulo chega lá e começa a pregar. E a igreja começa a esvaziar. Agora imagine acontecer isso. O cara... E ele tinha o melhor currículo de todos ali. Paulo sempre foi o mais capacitado dos discípulos. Intelectual. Ele era o cara. Depois de Jesus, muitos consideram ele como o segundo nome, né, do Evangelho. É o nome que mais conhecido. A expansão do Evangelho se deu através dele. Né? E agora imagine, a igreja pede para Paulo sair. Porque ele começa a pregar, a igreja está crescendo. E quando ele começa lá, a igreja começa a ficar vazia. Né? Daí Paulo vai para onde? Deus manda ele para onde? Vai para o deserto. 2 anos. Aprendendo com o próprio Cristo. Porque muita gente acha que a gente olha para isso, Paulo se converteu e já aparece ele em cena. Mas ele ficou 2 anos no deserto aprendendo com o próprio Cristo. Por isso que ele é conhecido como apóstolo do mistério, né? Porque ele não tinha visto Jesus, não tinha... E ele tem essa experiência de passar 2 anos no deserto com Cristo. E depois volta ao ministério do apóstolo Paulo. Então, Moisés teve isso. E esse período do deserto também é muito bom, porque como você mesmo colocou, é um momento que nos humilha no sentido de saber a nossa insignificância e acordar-nos para realidades à nossa volta. Eu gosto muito de uma frase do salmista que ele diz assim: foi bom que eu fui afligido, porque assim eu aprendi os seus decretos.
O deserto tem esse fator didático também. Ou morremos, como o povo de Israel, todos eles não aprenderam nada. Exatamente. Ou vamos viver de uma forma didática, aprendendo sempre o sobrenatural de Deus. Sim. E o cuidado dele na nossa vida. Porque é isso que Deus está levando o povo no deserto para ensiná-los, para adestrá-los de uma forma didática, através depois pela vida de Moisés. E Moisés está passando esses 40 anos porque ele está sendo também preparado por Deus. Ele está se sentindo nada. E é exatamente nesse ponto que Deus começa a trabalhar na nossa vida, quando nós achamos que nada somos. Sim. Né? Oh Deus, eu sou tão pequeno. Eu vejo o apóstolo Paulo, o cara que vai ao terceiro céu, ele ouve coisas extraordinárias. Exatamente. E daqui a pouco você vê ele dizendo: miserável de homem que sou. E pastor, é interessante que quando nós aplicamos isso na nossa vida, porque o maior desafio da Escritura é a gente aplicar a palavra de Deus na nossa vida, porque se a gente falar sobre Moisés e não tiver uma aplicação, é contar a história. É contar a história. E quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós podemos aplicar o chamado de Deus. Que Deus tem um chamado na vida de todos. Seja para ser um libertador como Moisés, ou um pregador como Paulo, ou homens de Deus para o campo missionário. Mas uma coisa é certa: Deus em algum momento tem um encontro comigo, com você. Deus tem um chamado específico para mim e para você, né? Eu estava vendo uma história de um missionário aqui no Amazonas. Ele já quase para aposentar e no processo de aposentadoria trabalhou a vida toda tal, e descobre que está com câncer. E ele colocou algo no coração. Deus tocou no coração dele e ele falou assim: olha, eu já estou velho, estou para aposentar agora com câncer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou doar esse último tempo de vida que eu tenho para a obra missionária. Nunca tinha despertado no coração de ser um missionário, mas ali teve um encontro. Deus falou com ele, como teve com Moisés, seu libertador. E ele foi para o Amazonas. E nesse período que o médico falou assim: olha, você só tem um ano de vida, coloca a sua casa em ordem, sua família, já prepara. E nesse período, pastor, ele construiu uma igreja dentro da região do Amazonas, uma igreja fantástica. E está trabalhando há mais de 5 anos lá. Porque foi no momento de dor, de falar assim: olha, coloca você vai morrer, cara. O médico falou para ele. Ele falou assim: que eu vou dedicar esse último tempo de vida para Deus, né? E nós vemos na Bíblia alguns homens de Deus tendo experiências assim, que Deus chama, e acontece isso hoje. Sim. Né? Porque ninguém como eu posso, todos nós somos úteis no reino de Deus. Não há inúteis para o reino de Deus, né? É todos nós. Talvez, independente das faixas etárias. Talvez um exemplo, pega Moisés. Moisés está entre os grandes da história do judaísmo. Mas tem outros homens também que marcaram. Você vê um cara aleluiado aos 80 anos com o mesmo vigor de 40 anos atrás, é Caleb. Sim. Junto com Josué. Ele está com a mesma perspectiva, com o mesmo ânimo, como se tivesse 40 anos de idade aos 80 anos. Então, não existe uma idade limite para desfrutar daquilo que Deus quer fazer. E nunca é tarde para começar a viver o novo de Deus. Sim. Nunca é tarde. No caso de Moisés, como nós estamos falando, tem a fase da provação, mas tem uma fase do encontro com Deus e do chamado de Deus na vida dele aos 80 anos. Independente da idade, Deus pode usar uma criança, Deus pode usar um adolescente, Deus pode usar um jovem, Deus pode usar um adulto, como Deus pode usar a geração da terceira idade. Sim. Não existe limites. Eu lembro de uma ocasião, numa igreja que eu pastoreei, em que, enquanto eu estava
trazendo uma ministração, houve um caso de uma vizinha que deu um bafafá lá no bairro, que ela estava possessa por um espírito maligno e esse espírito estava levando ela a sufocar e morrer. E as pessoas não conseguiam, ela tinha uma força sobrenatural, as pessoas não conseguiam deter, chamaram bombeiros, os bombeiros estavam com medo de enfrentar o bicho lá e foram na igreja. E eu estava no meio do culto e vem um papelzinho. Aí eu paro o sermão e falo, puxa vida, e agora? Como é que a gente vai fazer isso? E eu lembro que um determinado obreiro decidiu ir até lá para resolver o problema. Ele voltou com o cabelinho tudo para o lado, gravata para o lado, e o negócio estava feio. E eu pedi oração para a igreja, até que eu falei, irmãos, eu acho que terminar o culto e nós vamos lá. Aí uma senhora, eu acho que ela deveria ter na época uns 72, 73 anos de idade, uma senhora chamada Leontina, ela lá atrás do banco levantou a mão e disse, pastor, eu vou. Aí eu lembro que o cara que tinha ido lá, o obreiro, ele deu uma olhadinha assim, pensando, nossa, se eu fui lá e não resolvi, essa velhinha não vai dar nada no couro contra o espírito Sim. maligno na vida da mulher. E ela foi acompanhada por duas irmãs. Naquela época a gente chamava de sociedade, Alfebrac, de sociedade feminina, alguma coisa assim. União Feminina. Não, até hoje, né? União Feminina, né? Alfebrac, isso mesmo. E as duas irmãs foram levando a dona Leontina até lá. E olha só que coisa interessante. Era um sobrado e eles contam essa experiência. Havia os familiares em cima, pessoas tentando segurar, a turma do deixa disso, e contam-se que quando ela colocou o pezinho dela no primeiro degrau da escada para subir, o espírito maligno na boca da mulher lá em cima falou assim, ixi, agora eu tenho que ir embora, que essa que vem aí eu não posso contra ela. Uma referência Sim. dizendo do poder de Deus na vida. Ela nem precisou subir, a mulher foi liberta pela presença de Deus na vida da dona Leontina. Então, se eu olhasse aos olhos humanos, uma veinha, idosa, 72 anos, está precisando carregar o presbítero, foi e voltou com o penteado tudo desarrumado, essa veinha vai morrer lá então. Se eu sou preconceituoso, e as pessoas são preconceituosas às vezes, Sim. com as pessoas da terceira idade, lembrando sempre que a promessa do derramar do Espírito Santo, os velhos estão inseridos Sim. em ser cheios do Espírito Santo. Você vê João na ilha de Patmos, já com uma certa idade avançada, ele está com os pés no vale, nos pés na ilha, mas com a cabeça nos céus, tendo revelação sobrenaturais. Ou seja, no reino de Deus ninguém aposenta, né, pastor? Ninguém aposenta. Ninguém aposenta. Não. Moisés estava lá, 80 anos, falou assim, ó, chegou a hora, vou aposentar, aqui Deus chama ele. Então, você que está aí assistindo, vendo esse podcast, talvez você possa estar falando assim, mas minha época já passou, né? A minha juventude já passou. Não, Deus ele pode mesmo chamar você pode ter uma experiência com o Senhor, uma experiência fantástica. Tem um texto, pastor, em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Paulo vai dizer assim, por isso não desanimamos, embora o exterior... Sim. Embora exteriormente nos desgastamos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então Paulo está dizendo aqui, olha, por mais que o exterior esteja com dificuldade, vem as doenças, vem as limitações, mas o interior está sendo renovado dia após dia. Então, o ministério, a vida cristã, como o pastor Rodrigo abordou aqui, é uma vida de abundância. Não importa se você tem 15, 20, 30 ou 60 anos. Você que caminhou com ele, o Dr. Shed, com a idade já avançada, aleluiado, cheio da graça e glória. As pessoas gostavam de sentar e ouvi-lo. Não era só uma exposição bíblica, era... Ele era o próprio sermão, né? Você olhar para ele. Exatamente. E é interessante, faleceu alguns anos atrás, e faleceu de câncer. E o testemunho da filha é que mesmo no meio da morte, da gravidade, da doença, do câncer que ele teve, nunca a filha dele falou que ele teve um dia que ele reclamou da vida. Olha só. Então, nós temos um chamado, e esse chamado que Deus tem para as nossas vidas parece algo assim fantástico, porque hoje a gente tem essa mania de reclamar de tudo, né?
Mas Deus, ele sabe todas as coisas. Exato. E muitas das vezes Deus está fazendo coisa extraordinária através da nossa vida e a gente não está percebendo. Então, essa vida em abundância, e entender que a nossa vida é um transbordar de Deus, somos chamados para ser árvore que frutifica, luz que brilha, né? Sal que salga, né? É um chamado belo, e a qualquer momento Deus, ele pode marcar a nossa vida de uma forma especial, pastor. Porque, como o senhor falou, hoje nós temos um cenário muito complicado no Brasil da igreja, não da igreja, mas desse mundo gospel. A fama, o status. Mas eu tenho convívio com muita gente de relevância no Brasil. Tive o privilégio de andar com algumas pessoas e ando ainda. Mas eu creio que 90% dos grandes homens de Deus, pastores, missionários, homens de Deus, esse mundo gospel não conhece. Tem muita gente boa, tem muita gente fazendo coisas extraordinárias. Tem muita gente anônima na terra, mas conhecida no céu. Tem, pastor. Você olha você olha pro sertão do Nordeste, tem tanta gente fazendo coisa tão... Tem gente que abriu mão de emprego, não de emprego, exemplo. Eu recebi na minha casa uma missionária que ela e o esposo dela era gerente do Banco do Brasil. Projeto de carreira para uma vida, abriu mão de tudo para trabalhar com os indígenas. Então, tem muita gente, pastor, fazendo coisas extraordinárias. E Deus pode te chamar, Exato. Deus pode trabalhar na sua vida. Ele pode fazer isso. Exato. A sarça pode em qualquer momento. E voltando a essa questão de idade também, independente da idade, independente da idade que você tenha. Você falando a respeito das pessoas, né, que às vezes estão sem nenhum tipo de expectativa, você vê o vigor daquele discípulo de João. Claro que isso não está na Bíblia, mas está na história da igreja, que foi Policarpo. Sim. Aos 86 anos de vida, ele a todo vapor. Eu não lembro quem foi o imperador, se foi Domiciano, que leva ele numa fogueira e diz para ele que ele deveria negar a Jesus. Sim. E aí iria poupá-lo. Não, nega Jesus, ô velhinho, porque aí você negando a Jesus, nós vamos poupar a sua vida, você poderá viver à vontade. Aí ele responde, eu não lembro o nome do imperador, né? Aí ele responde para esse imperador, olha, durante 86 anos da minha vida eu não neguei, você acha que agora eu vou negá-lo? Ponha fogo nessa fogueira. E no entanto, segundo a história e a tradição, contam-se que foi ateado o fogo e a fogueira não o queimou. Teve que vir um soldado por trás com uma lança e cravar nele para que ele pudesse morrer. Mas aos 86 anos com vigor e vivendo o sobrenatural Sim. de Deus. Um exemplo disso. Norte de Minas tem a missionária Lia, que já de idade, assim, já com uma certa idade, entre 60 anos, e ela trabalhando na cidade de Montemor com seus 2 filhos, ela entendeu um chamado, pastor Vanderlei. E ela foi implantar uma igreja no norte de Minas, Curral de Dentro, divisa com a Bahia. Está lá, a igreja vai fazer 10 anos agora. Uma mulher deixou os filhos, sem esposo, está sozinha até hoje, trabalhando na plantação de uma igreja. E alguns, ela falou assim, como é que eu falo com ela quase toda semana, ela passou vale. Um exemplo, teve um momento no período da vida dela que começou a ter umas alergias no corpo que ninguém descobriu que ela tinha. E ela veio tratar em São Paulo, e aqui em São Paulo tem mais recurso, também ninguém descobriu. Ela foi entender que era algo espiritual. E muitos não ia na igreja que ela pastoreava, porque na cultura ali, não, a gente não vai entrar, um homem falando, não vou entrar na igreja com uma mulher pastoreia. Então, é um chamado de Deus. Por exemplo, a igreja tem 10 anos, ela começou a igreja do zero. Essa igreja, daqui, um exemplo, se Jesus não voltar, daqui 30 anos, 50 anos,
vai ter um outro pastor e vão contar a história e vai contar a história dela. Sim. E quantas pessoas que Deus usou para que através da vida dela fosse salva. Sim. Então, a gente não consegue hoje pensar nisso, mas vai deixar um legado. Fala assim, olha, aqui no norte de Minas teve uma missionária aqui que abriu mão de tudo, veio sozinha para cá. Você sabe que o chamado de Deus sempre vai ter uma renúncia e você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você olha para Abraão até então, quando Deus o chama, ele está dentro de um contexto de uma sociedade politeísta. Sim. Segundo a história também, o seu pai era produtor e fabricante de imagens, de ídolos. E Deus o convida a viver uma aventura dentro do monoteísmo. Convida ele sair do meio daquela terra. Ele vai ter que abrir mão da família. Ele vai ter que abrir mão do conforto. E ele vai para uma terra sem saber para onde ia. A Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia. O escritor aos Hebreus, ele fala que ele saiu para uma terra que não sabia para onde era. Ouviu a voz. Mas ele ouviu, Deus, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Lá foi ele. Você vê que pessoas, elas que tiveram chamado de Deus, elas tiveram que renunciar coisas e passaram por situações de provação também. O caso de Moisés, de Davi poderia ter perguntado para Deus, depois que esse óleo veio na minha cabeça, eu não parei em lugar nenhum. Ora na caverna, ora no deserto, ora lá no meio dos filisteus, até de louco. Ele se passou por causa da unção de realeza na vida dele. Se não me engano, aos 30 anos que ele começa a exercer seu governo monárquico, né? Mas ele passou uma prova e ele teve que abrir mão de tantas coisas. A lei do nazirado, do nazireu, tinha que se abrir mão de algumas coisas. E ninguém que quer viver o extraordinário de Deus e o chamado de Deus, ele vai estar pronto no sentido de a totalidade, cheio de si, cheio da fase da ilusão. Não, ele vai ter que passar por um momento de provação para ser tratado para Deus, para reconhecer que tudo é através dele. Sim. E quando nós temos um encontro com Deus, Deus mexe nas nossas estruturas, as pessoas vão perceber. Sim. Eu gosto de 2 exemplos bíblicos. Eu sei que eu estou viajando muito aqui nos personagens, mas inserido do que estamos falando, eu gosto de 2 personagens bíblicos que mostram que eles tiveram um encontro com Deus e teve coisas modificadas nele. O exemplo do próprio Moisés que nós estamos falando, quando ele desce pela segunda vez do Monte Sinai, a Bíblia diz que o seu rosto estava resplandecendo. E o povo entendeu, o versículo diz assim, o povo entendeu que ele tinha estado com Deus. Quando você tem um encontro com Deus, as pessoas vão perceber. E o outro exemplo é Jacó. Jacó, no Val de Jaboque, ele tem um encontro com Deus, com o anjo do Senhor. E quando ele sai de lá, ele entrou de um jeito. Quando ele sai, ele já sai. As pessoas perceberam. Sim. Ele teve um encontro com Deus. Deus mexe nas nossas estruturas. Deus vai fazer com que venhamos renunciar coisas, sonhos. Quantos, como Moisés, puxa, talvez vou viver aqui. Quantos, de repente, projetaram uma carreira diferente, sonharam com coisas diferentes? Temos exemplo do próprio pastor Joel. Sim. Pastor Joel com uma carreira brilhante que poderia ser um jogador de futebol, porque eu só o vi jogar bola agora há pouco tempo, mas dizem que ele era um bom jogador de futebol, com uma carreira futebolística. Depois, dentro do banco também, uma carreira profissional maravilhosa. Ele teve que abrir mão disso. Deus vai mexer nas nossas estruturas e nós vamos ter que renunciar coisas. Moisés teve que renunciar coisas. Todos nós, né? O chamado de Deus é um chamado à renúncia. Se você viver na dependência total de Deus em todo aspecto da vida, né? Deus não quer a gente pela metade. Deus quer a minha vida, a vida de todos nós por inteiro. E como acontece isso? Eu não sei se eu poderia usar isso, pensar nessa forma, mas estamos falando sobre isso. Ou a gente vive um evangelho normal e vai pro céu, congregando, tal, vai pro céu. Ou a gente fala assim, eu quero subir um degrau. Eu vou subir um degrau e vou comprar uma briga com o inferno e vou renunciar à minha vida, eu vou doar a minha vida para Deus. 100%.
A gente pode viver dessas duas formas, né? E porque o chamado, quando Deus te chama, é um chamado totalmente de renúncia. É um chamado... O senhor tem um chamado pastoral há bem mais tempo a mais do que eu. Por tabela, internauta. Ele acabou de me chamar de velho. Não. Mas o senhor sabe que desde o começo é um chamado de renúncia. Sim. Eu sou, por exemplo, eu nasci num lar evangélico, num lar cristão, e desde que eu entendo por gente, o meu pai é pastor, e eu cresci nesse ambiente que o meu pai renunciou muitas coisas. Eu acredito. Vendeu carro para comprar o terreno para a igreja. Muitas vezes ficou sem o salário porque a igreja não tinha salário para aquele mês, né? Deixou de viajar, deixou de fazer dar um presente melhor para o filho. Eu lembro da minha mãe, quando meu pai teve um chamado, ele pediu meu pai tinha tinha uma profissão muito boa, trabalhava na multinacional, e daí meu pai foi trabalhar com mecânico, soldador de carro. Meu pai trabalhava nessa área, era metalúrgico. E lembro da minha mãe orando. A gente tinha convênio, a Unimed. Olha, lá em 86, convênio da Unimed, quando eu nasci. E eu lembro da minha mãe orando pra... Era só gente boa. Hoje o Unimed é um negócio assim, simples, né? Assim, não são tão simples, mas ainda não é assim. Ainda é. Agora imagine lá atrás, né? Minha mãe orando, pedindo a Deus, Senhor, manda um carro pro Rui fazer uma solda, né? Para comprar um arroz que não tem arroz. Então, eu cresci nesse ambiente de renúncia, de sempre colocar o reino de Deus em prioridade, a vida em prioridade, deixar de fazer alguns caprichos para aplicar no reino de Deus. Então, o chamado, o reino de Deus é esse. Deus nos chamou a gente... porque assim, pastor, infelizmente, o que sai na mídia esse evangelho midiático, esse evangelho, você vê pastor... O homem no centro. O pastor muito bem vestido, morando em várias... em mansões. E essa não é a realidade. Essa não é a realidade. Se você pegar a realidade dos pastores, não é essa. É um ou outro pastor que tem a questão por causa do trabalho, a dedicação, que Deus honrando ele. Mas a maioria dos pastores vivem uma vida de renúncia. Sim. De renúncia mesmo. Você sabe que quando eu fui convidado para viver o novo de Deus na vida ministerial, eu seria um radialista, fui convidado por uma agência a ser dublador de filmes e também trabalhava com prestação de serviço e poderia ser agregado na BMF, que era Banco Mercantil de Fomentos, né? Já faz muitos anos isso, a BMF. E trabalhava com investimento em ouro, e além de trabalhar com investimento em ouro, tinha o rádio e tinha essa questão de dublagem, tinha tudo. De repente, eu orando com alguns irmãos no monte, aí Deus disse: você vai para o sul dessa nação, tem um cajado para você lá. Mas eu não conhecia ninguém no sul da nação. Mas eu acreditei. E não me arrependo nem um pouco. Me arrependo das cabeçadas que eu dei, porque eu sou cabeça dura. Né? Mas faz parte, né? Exatamente. Moisés também teve. Exatamente. Abraão. Exatamente. Mas eu vi Deus cuidar e ser zeloso até nos mínimos detalhes na minha vida. Então, mas eu tive que fazer renúncias. Poderia, de repente, não ter uma carreira de sucesso na BMF. Poderia não ter uma carreira de sucesso como dublador. Poderia, mas poderia também. Mas eu optei em corresponder ao chamado de Deus. É claro, deixa eu salientar aqui também. Algumas pessoas Deus escolhe para os ministérios. Ele saca do meio da multidão e estabelece na igreja com propósitos específicos ministeriais. Isso significa que mesmo que eu não esteja dentro dessa questão dos 5 ministérios, eu ainda tenho um chamado para servir. Eu, como um profissional de odontologia, Deus me chamou para que eu cumpra um propósito através daquilo que eu estou servindo e trabalhando, lá naquele meio. Eu sou metalúrgico, eu sou diarista, eu sou manicure, pedicure, eu sou
podólogo, né? Podólogo, eu sou engenheiro, eu sou trabalho num supermercado, sou um atendente, sou um balconista, sou um estoquista, eu sou um promotor de vendas, eu sou um representante comercial, eu sou um advogado, seja a área que eu estiver. Sim. Então, ali no meio, eu tenho que corresponder ao chamado de Deus. Todos nós somos chamados de Deus para fazer algo. Sim. O ano passado eu tive no Mato Grosso, não, em Cuiabá. Cuiabá. E eu fui para um projeto, para um evento de missões chamado o Complay. Complay é uma agência missionária indígena. E o pastor Henrique Terena é um amigo, ele é o presidente do Complay. E eu fui para esse evento, era o aniversário do Complay, e desci no aeroporto tal, e fui de carro, tinha gente chegando, daí foi uma pessoa me buscar, e foi uma mulher comigo, do Sul. E eu conversando com ela tal, falei assim, você é missionária tal, tá aqui no Complay? Ela falou assim, eu sou missionária, mas eu sou médica. E eu escolhi viver esse resto de vida, uma senhora, e doar o meu talento para ajudar os necessitados. Glória a Deus. E ela falou assim, eu não sabia, ela falou assim, ela não me falou, mas eu já fiz, eu era pediatra, obstetra de um dos presidentes do Brasil. Eu já fiz partos, um parto de um filho de um presidente. A mulher alto nível, imagina eu fazer o parto de um filho, né, e ser uma médica específica da família. Mas agora eu decidi doar a minha vida, o resto da minha vida que eu tenho. Não cobro nada, eu só ajudo na obra missionária e dou aquilo que Deus me deu para glorificar o nome dele. Eu falei, uau. Eu olhei para uma mulher assim, eu não dava... Pastor, sabe quando você olha para alguém assim, você não dá nada para aquela mulher? E aquela mulher com uma bagagem... Glória a Deus. Numa bagagem de fazer o parto do filho do presidente. Eu não lembro, ela não falou o filho do presidente, mas devia ser um presidente mais antigo do Brasil aí, né? Ela poderia estar... Falou assim, vou curtir o resto da minha vida, eu vou viajar, vou conhecer o mundo. Não. Ela, aonde tem um evento que está trabalhando com pessoas carentes, ela está em vários lugares do Brasil doando a sua vida para cuidar de pessoas, de gente e tal. Então você olha para tudo que o Senhor está falando, não tem idade. Quando Deus ele tem um encontro, você tem um encontro com a sarça, né? Seja ela, não sei, precisa ser no monte, né, pastor? Mas você tem um encontro com a presença de Deus, aquilo que te constrange, aquilo que vocaciona você, porque Deus está dizendo assim, ó, Moisés, cara, eu quero montar uma parceria contigo. Eu posso fazer isso sozinho, Moisés. Deus poderia fazer isso sozinho. Deus não precisa de mim, não precisa do pastor Vanderlei, Deus não precisa do Léo, Deus não precisa de ninguém para fazer a obra. Ele é soberano, ele pode fazer, ele pode mandar os anjos pregar, ele pode fazer, ele é Deus. Ele escolheu o barro. Ele pode. Os barros, os vasos, né? Daí Deus está dizendo, Moisés, eu tenho uma missão. Verdade, e eu quero compartilhar essa missão contigo, e eu quero que você seja meu parceiro. Que responsabilidade, né? Eu gosto quando Paulo ele fala a respeito da igreja, das pessoas que são chamadas, e usa essa nomenclatura. Cooperadores de Deus. Imagina ser cooperador, tá ali junto, participando de uma grande missão, porque Deus vai comissionar Moisés para uma aventura extraordinária. Sim. Primeiro que eu vejo um Deus pessoal. Sim. Esse Deus pessoal lá em Gênesis capítulo 3, né, que é o texto que nós estamos falando, quando ele vai viver essa fase da comunhão, Deus mostra a sua missão para ele e mostra que ele é um Deus pessoal. Né? Ele vai dizer assim, ó, então o Senhor continuou, versículo 7 do capítulo 13, olha, isso aqui é um Deus pessoal, um Deus que interage conosco, um Deus que não está alienado, um Deus que é participativo, um Deus que está interessado, porque é um Deus que tem a história nas mãos e mostra que é o Deus da história. Então no versículo 7 ele vai dizer, então o Senhor continuou, certamente, olha só um Deus pessoal, vi a aflição do meu povo que está no Egito
E ouvi, eu estou vendo, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu não só vejo, eu não só ouço, mas conheço o sofrimento do meu povo. Então ele está falando de uma realidade que o povo está vivendo. E continua. Por isso, ó Deus que se manifesta, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazer sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Aí ele fala, agora venha, eu o enviarei. Eu estou te capacitando. Como você disse, Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus conhece, Deus poderia chegar lá e falar assim, acabou tudo. Mas ele escolheu um barro, um vaso, é aquilo que o senhor falou lá de Colossenses ou Gálatas? Coríntios, eu sempre confundo, né? Que somos vasos de barros, mas recipientes das coisas eternas, gloriosas, dos mistérios de Deus. Ele nos escolheu, mesmo soberano, mesmo sendo todo-poderoso. Ele podia resolver o problema dos hebreus na terra dos egípcios, sozinho. Ele poderia ter ouvido alguém que clamou por ele lá, né, pastor? Porque Moisés estava nem lá, né? Pegar alguém lá dos filhos de Coral, aquela coisa toda, Senhor, né? Exatamente, mas ele escolheu Moisés. Agora, ele escolhe e o capacita, assim como todo o corpo de Cristo, uma vez que é gerado por esse novo nascimento. Todos nós estamos inseridos dentro de uma missão, somos cooperadores de Deus. Sim. Sejam aqueles que estão vivendo dentro dos ministérios, e mesmo que eu não esteja vivendo dentro dos ministérios, eu tenho a missão de levar o evangelho do reino. Eu tenho a missão de corresponder aos chamados de Deus. E Deus nos capacita, porque Deus vai capacitar Moisés. Moisés está cheio de temores. Deus faz feitos sobrenaturais, porque o Deus que trabalha na gente faz através da gente. Sim. Eu acho fantástico aquele detalhe de Deus, quando Deus diga para ele, Moisés, você tem na tua mão? Moisés diz, um cajado, Senhor, jogue no chão. Aí ele joga no chão. Transforma-se numa serpente, numa cobra. Todos nós, aí ele diz assim, agora pegue, mas ele diz assim, pegue pela cauda. Qualquer um iria pegar pela cabeça, porque quem atua com serpente, com cobra, sempre vai lá na cabeça, aí pegar pela cauda. Porque tem que ser na escola de Deus. Deus nos capacita e tem que ser do jeito de Deus para corresponder ao chamado. Eu acho isso fantástico, porque Deus está dizendo assim, olha, bora trabalhar, povo. Eu sempre oro, pastor, nesse sentido. Senhor, não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E Ele sempre está fazendo. Não, Deus está fazendo. Deus está fazendo. E Deus está trabalhando agora, pastor. Deus está fazendo agora. Sim. Em algum lugar, dessa sintonia. Algum momento, em algum contexto, Deus está fazendo alguma coisa. Eu concordo plenamente. Entendeu? 100%. Então, eu tenho orado já faz algum tempo, falando, Deus, não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo. Porque, um exemplo, Moisés está lá, não está na igreja, não está no louvor, não está pregando. Moisés está lá cuidando de ovelhas e Deus... Trabalhando profissionalmente. Deus se mostra a ele e fala assim, Moisés, eu quero te chamar para uma missão. E eu quero que você me ajude nessa missão. Então, eu sempre oro pedindo, Deus, não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo. Porque quando a gente entende a trabalhar para Deus, doar a nossa vida para Deus, é um trabalho que não vai gerar fardo, que não vai trazer peso. É um trabalho a qual Deus nunca perde. Deus vai vencer. Então, você trabalhar para Deus junto nessa missão, na missão de Deus, é algo fantástico, porque você tá investindo em vidas. Um exemplo, tem se você, quem não conhece, mas lê a história, a biografia de
Adoniram Judson. A mãe dele ora durante 10 anos. A mãe dele é uma mulher piedosa e ora a Deus pedindo: Senhor, salva o mundo, salva aquelas nações que não te conhecem. Depois de 10 anos, Deus levanta Adoniram Judson para ir para a Birmânia, onde nunca ninguém tinha ouvido do Evangelho. Adoniram Judson chega lá no campo, um lugar difícil de pregar o Evangelho, há perseguição, ele é preso, a esposa morre no campo, os filhos morrem ali no campo. Adoniram Judson fica doente, a igreja da Inglaterra manda ele vem para cá, porque senão você vai morrer aí. Ele volta para um tratamento médico. Ele fala: não, eu vou voltar. E quando ele morre, ele é enterrado na Birmânia. Ele deixa na Birmânia mais de 60 igrejas plantadas, mais de 100 obreiros formados. Então, essa questão que talvez você possa olhar, mas o cara perdeu a família, perdeu os filhos, morreu no campo. Mas, pastor, olhar humanamente para isso parece um final triste. Mas vai passar os séculos, a história, e a história vai ficar marcada. É verdade. Então, trabalhar pro reino de Deus é algo que humanamente parece que é perca, mas pro reino de Deus ou pra nossa vida é ganho, é lucro. Verdade. Então, quem achar, a Bíblia fala, aquele que acha que perdeu, esse ganhou. Verdade. E aquele acha que esse que ganhou, esse perdeu a vida. Então, sentir a presença de Deus no momento desse daqui é algo assim que faz tudo refletir, pensar, refletir sobre a nossa vida e principalmente sobre essa temática que a gente está pensando aqui sobre santidade, e falar: Deus, usa a minha vida para a glória do teu nome, para que o evangelho da graça, o evangelho do reino, seja pregado fielmente. Não importa se eu vou ser famoso, vou ser um pregador de destaque. Isso daí deve ser o mínimo que deve passar na nossa mente. O que deve passar pela nossa mente é falar: Senhor, eu quero entregar a minha vida para ti. Se é para 1, 2, 3 pessoas, se é para 10 pessoas, se é para 1000 pessoas, não importa. Mas eu quero ser fiel ao Senhor. Glória a Deus. Né? Então é isso que mexe comigo, esse chamado de Deus na nossa vida, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus, é tão bom servi-lo e é tão bom desfrutar. Para você que de repente se conectou agora há pouco, nós estamos conversando sobre a semana temática do Apacentai o Pequeno Rebanho, a nossa agenda Apacentai, que norteia as ministrações da nossa igreja local, preparada e elaborada pelo pastor Joel Estevanato. As fases da vida de Moisés são 3 fases de 40 anos. Moisés vive até os 120 anos. A primeira fase é a fase da ilusão, quando ele vive para si mesmo. A segunda fase é quando ele vive a fase da provação, é quando ele vive para os outros, ele acaba se tornando o empregado de Jetro. E a terceira fase é a fase da comunhão, quando a comunhão com Deus, quando ele está vivendo para obedecer a Deus. E assim deve ser na nossa vida. Eu, particularmente, como falei no início, talvez você não tenha ouvido, eu sempre digo que Moisés, ele, nessas 3 fases, ele também descobre coisas interessantes. Porque na primeira fase, ele pensa que é alguém. Na segunda fase, ele descobre que não é ninguém. Na terceira fase, ele descobre que Deus é capaz de usar alguém que pensa que não é ninguém. E se você está pensando que não é ninguém, Deus é capaz de usar você. Ele pega as coisas loucas, as que não são, para confundir as sábias, para confundir as eruditas. Não nenhum tipo de apologia contrária, que é estudo e buscarmos isso. Pelo contrário,
né? Nós somos professores e crescer na graça e no conhecimento. Exatamente, exatamente. Mas é saber que Deus quer usar você. E como já falamos também, independente da sua faixa etária, sempre é tempo de viver o novo de Deus. Se eu estou falando com uma senhora agora da terceira idade, se eu estou falando com um senhor agora da terceira idade, creia. O Espírito Santo vem sobre você e te revigora, te dá vitalidade. E ele pode te usar da mesma maneira em cada lugar, em cada ambiente que você estiver. Ô Léo, eu estou um pouquinho perdido. Conte-me tudo, não me esconda nada. Como é que a gente está aí? Ah, então tá bom. Você quer participar aqui com a gente? Você está caladinho, né? Não vai falar nada? Não quer cantar um corinho, tocar um hino? Você sabe que o que você falou, isso mexe comigo também. E tem um texto que eu gosto muito, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, quando João ele está se apresentando, né? Fazendo a apresentação lá do Apocalipse. Aí ele diz assim, 3 coisas importantes que me marcam, principalmente o finalzinho. E isso é contraditório, eu fico pensando nos pregadores da teologia da prosperidade, como lidam com essa situação desse versículo de Apocalipse 1, versículo 9, que ele diz assim, eu, João, irmão vosso, aí ele diz assim, companheiro de vocês, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Ele é companheiro aonde? Na tribulação. Algumas versões vão dizer assim, companheiro no sofrimento. Então, ele está dizendo que ele, sendo um cara escolhido por Deus, fruto de uma oração de quase 12 horas, a noite inteira, ou um pouco menos, um pouco mais, não sei, de oração. Alguns dizem que Jesus orou 12 horas, 1 hora para cada discípulo, né? Diz que orou até por Judas. Né? Um cara desse, ele vai dizer assim, ó, eu sou companheiro de vocês no sofrimento. Isso fere a teologia da prosperidade, que diz que você não tem sofrimento, você não tem tribulação. Ah, é um contexto diferente. Não, é a igreja. É o início da igreja. É o início da igreja que você vê o apóstolo Paulo já no final da sua vida dizendo que a sua vida seria derramada agora como oferta. Né? Exatamente. Libação. E que frase é essa? Você chegar no momento da tua vida, isso que é legal no chamado, isso que é legal de você saber que completou a sua missão. Porque Paulo, quando ele escreve a sua última carta, é a segunda carta que ele vai mandar para seu filho na fé, Timóteo. E lá ele fala aquela frase célebre, né? Já no finalzinho da vida, ele está dizendo que já espera a morte, diferentemente da primeira carta, que ele estava preso no domicílio dele e ali ele tinha livre acesso, só que agora na segunda ele sabe que vai morrer. Uhum. Ele nem ora, né, pastor? Ele está convicto disso e olha um cara definido no seu chamado e na sua história de vida. Aí diz assim, combati o bom combate. Guardei a fé. E completei a carreira. Rapaz, isso é maravilhoso. Convicção, né? E ele sabe que ele agora vai receber a justa recompensa. E o que ele tem? Os olhos na eternidade. E o que ele tem? Ele fala assim, ó, só me sobrou agora João Marcos, porque todos me abandonaram. Lucas está comigo, né? Só me traz agora... O cara, ele morre com a capa e com os pergaminhos. Poderiam, talvez, os coaches da atualidade, os motivadores, dizer que foi uma história de fracasso. E não de sucesso. Isso aos olhos da inversão de valores do mundo. Agora imagina um cara desse no reino dos céus. Mas é isso que eu falei, pastor. Tem muita... Deus pode ter certeza disso, meus irmãos, que vocês estão ouvindo a gente. Deus está fazendo algo extraordinário. Em vários cantos do mundo, no globo, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Só que essas coisas talvez nunca vai sair na mídia, não vai. Mas pode ter certeza que Deus está fazendo coisas espetaculares através de pessoas. Não é de anjo, não é de querubim, de pessoas. Pessoas que como Moisés, tiveram um problema na vida, tiveram vários problemas na vida, já com idade. Deus tem chamado pessoas para o ministério. Deus não usa semideuses, Deus não usa anjos. Quer dizer, ele tem o propósito dele lá com os anjos, mas Deus usa ser humano. Eu gosto muito de João, quando ele vai falar da divindade de Cristo, e ele escreve o Evangelho, né, segundo... do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo ele, e ele vai falar sobre João o Batista. Aí ele diz assim, não é um semideus,
Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome é Tiago Lugre. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome é Alessandro Gonçalves. Houve uma mulher enviada por Deus, cujo nome é o nome da senhora que está conectado aqui com a gente. Houve um homem enviado da parte de Deus. Quem Deus envia? Pessoas, homens como nós. Depois, Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, ele vai dizer que Elias era um homem igual a gente, sujeito às mesmas paixões. Sim. É humano. Então Deus usa o que? Gente. A matéria-prima de Deus é gente. Um exemplo, o senhor falou de Timóteo. Tá bem claro que, Paulo teve uma grande contribuição, mas quem influenciou a vida de Timóteo? Sua avó e sua mãe. Lloyd, né? E Eunice. Então, tem muita gente. Um exemplo, falando de vó e de vô, os meus avós são vivos. A dona Ana e o senhor Armando. Meu avô fez 90 anos agora. Assembleano, presbítero. A gente tem uns 200 anos de Assembleia de Deus. E, pastor, a minha vida vai ficar marcada quando dormir na casa de vó é bom, né? Eu tenho algumas ressalvas que depois eu vou te dizer, mas a minha avó também foi uma influência. Mas assim, eu não lembro, pastor, quando eu era criança, eu não lembro de uma noite que eu dormi na casa da minha avó e do meu avô que eles não dobraram o joelho e oraram. É muito parecida a minha história com a sua. Poxa, eu lembro dos meus avós assim também. Então, a minha avó, o meu avô, tem um peso muito grande para a minha vida. Como Timóteo, por exemplo, a gente olha para Paulo, mas Paulo apareceu na vida de Timóteo quando Timóteo já amava Deus, já tinha uma vida com Deus, mas quem influenciou, tá lá, foi sua avó, seu avô, a sua mãe, quer dizer, sua avó e sua mãe. Então, tem pessoas que tem um chamado de Deus, talvez que não é ir para a nação, não vai ganhar uma nação, mas ele vai ser um instrumento de Deus para a vida de uma pessoa, né? Então, eu não posso olhar para a minha vida, para o meu ministério hoje e falar assim, não, isso aqui é graças à minha força, é porque eu falei sim, não, é porque minha avó, meu avô, minha mãe, meu pai, pessoas oraram pela minha vida. Até hoje a minha avó falou assim, filho, tô orando por você, sabe? Isso é bom demais. Então, né? é um conjunto de fatores que tá aí no reino de Deus. Então, como o pastor Vanderlei falou, se você está assistindo, você, mãe, pai, avó, avô, vocês têm muita importância no chamado dos filhos, dos netos, tem importância talvez na vida de um jovem, de um adolescente. E Deus usa a vida. Ninguém aposenta, ninguém fala assim, não, eu já estou cansado, né? Por exemplo, o pastor Joel contou pra gente de um presbítero aqui da igreja, né? Tá contando essa história pra gente, de 90 anos, que Deus deu uma visão pra ele. Sim. Então, sabe, Deus, ele pode, no último momento que você estiver respirando, Deus, ele pode usar a sua vida para algo extraordinário. A minha avó tem um papel importantíssimo na minha vida, o meu avô um papel importantíssimo na minha vida. A primeira Bíblia que eu ganhei foi do meu avô. E ele encadernou ela com a capa azul, então eu acho que já era para chamar atenção mesmo. Porque até hoje não, hoje você vê a Bíblia com capa de leão, com aquela coisa colorida, mas naquela época era tradicional a Bíblia preta. E eu ia para a igreja com a Bíblia azul, um azul como esse aqui, ó, e já chamava. E a minha avó, isso que você falou, sempre dobrando os joelhos, junto com meu avô, orando. Eu aprendi isso com eles. Os corinhos, né? Os corinhos. A minha avó tinha a turma que eram as irmãs terroristas. Elas me assustavam, porque era um reteté na sala e aquela coisa, e falar em línguas, e uma profetizar, a outra interpretar, e eu ali no meio vendo tudo aquilo. Isso foi muito bom para o meu crescimento espiritual. E fora
que eu disse que a minha avó, eu tinha algumas ressalvas, né? Os meus amigos que eram cristãos, geralmente diziam, minha mãe ou minha avó colocou a Arca de Noé para eu assistir a historinha, tinha uns LPs pequenininhos, eram os LPs verdinhos, né? Que era, geralmente o LP é preto, mas aqueles eram verdinhos, amarelinhos, vermelhinhos, que tinha as histórias bíblicas, Davi e Golias, Sansão, aquela coisa toda. Eu não sei você, internauta, eu até sugiro que você, qualquer dia, você procure no YouTube uma visão que um missionário na Noruega teve sobre isso se transformou em um LP e um teatro radiofônico, né? E eles gravaram e fizeram um teatro sobre essa visão que esse missionário teve. E é interessante que quando ele tem essa visão, ele faz menção de muita gente que eram salvas da Coreia do Sul, e quando ele faz esse registro, a Coreia do Sul não era anônima no cristianismo. E hoje a maior igreja evangélica, a maior potência evangélica é ali na Coreia do Sul. Não sei se ainda mas a maior igreja evangélica do mundo era lá. Não sei se ainda é, né? E a minha avó colocava a última trombeta para eu dormir. Eu lembro disso. Eu dormia crente. Eu lembro. Tocava as trombetas. A minha avó também tinha. Última trombeta. E pegava a coberta, ficava assim, Senhor Jesus. Mas me dava aquele temor e tremor. E isso foi muito importante. Eu louvo a Deus pela vida da minha avó. Mas você vê a importância dela. A importância dela na construção. A importância do meu tio de me levar, aí eu estou dentro desse contexto pentecostal, e meu tio batista. Aí meu tio me convida, vamos para a igreja batista. E eu vou para a igreja batista e a importância dele na minha vida, porque lá na igreja batista, dentro do infanto juvenil, eu sou ministrado com aulas que até hoje eu não me esqueço das tias que eu tinha. E quando eu tenho 11 para 12 anos, eu te conto a mensagem inteira. Eu tenho 54 anos de idade, eu sei, é verdade, não aparenta. Mas eu lembro o sermão que me fez se converter a Jesus num culto público. De um pastor que era convidado de uma outra igreja batista de uma cidade próxima, que era Petrópolis. Ele estava em Teresópolis, ele prega o sermão e ele fala sobre as 3 manifestações de Cristo. Quando Cristo veio e se manifestou como homem, quando Cristo se manifesta no nosso coração, quando nós somos recebidos por Ele e temos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus, então Ele vem através do Espírito Santo na nossa vida, e quando Ele se manifestar nas nuvens. Nossa, essa pregação eu já preguei várias vezes, copiei, mas eu tinha 11 para 12 anos, acho que 12 anos quando eu ouvi essa palavra, e eu vou à frente, eu lembro que eu tremi igual uma vara verde, a importância do meu tio. Depois, em 1983, no dia 31 de julho, eu sou batizado nas águas e ali eu vou descortinar uma vida com Deus. A importância de tudo isso. Então, às vezes, o pai, o avô, a avó, o tio, a tia... A mãe de Moisés. A mãe de Moisés não sabe a influência positiva que pode ter na vida do outro. Sim. E essa é a fase da comunhão, quando nós correspondemos ao chamado. Pensa na mãe de Billy Graham, a importância dessa mulher. Pensa em Susan Wesley. Sim. A influência dela na vida da família Wesley. Então, nós temos que corresponder ao chamado de Deus e viver aquilo que Ele tem planejado para a vida de cada um, correspondendo com toda a excelência. Porque nós não podemos exigir nada menos do que uma obra com qualidade e excelência, independente de números. Mas aquilo que fazemos tem que ser com excelência e com uma devoção total. Não pode ser meia boca. Você tem que se entregar, você tem que corresponder da melhor forma de excelência que você pode, porque o padrão é alto. Por que o padrão é alto? Porque o mesmo Espírito que ressuscita Jesus de Nazaré, o mesmo Espírito que vem sobre os 12, por 120 lá no cenáculo, o mesmo Espírito que se movia sobre a face das águas, o mesmo Espírito que veio sobre os juízes, que vinham sobre os reis e sacerdotes, o mesmo Espírito que vem sobre os profetas menores e profetas maiores, é o mesmo Espírito que está dentro de nós. Sim. Habita em mim, é esse Espírito Santo. E o que pesa é quando Paulo diz que o ministério da graça é mais glorioso do que o ministério da lei. Sim. Então, Moisés teve o seu lugar, mas o ministério da graça
ele é mais glorioso. Sim. Não é que, não, agora eu me ensoberbeci. O pastor Wander falou nisso. É porque sobre eles, vinha sobre eles a presença do Espírito Santo, usavam-os com fins específicos, mas não permanecia sobre eles. Na nova aliança, agora no tempo da graça, ele reside. Sim, ele está dentro de nós. Imagina você chegar no céu, Moisés chegar para você e falar: ô Tiago, chega aí. Aí, Tiago, você, chega aí, Tiago. Pois não, Moisés. Como é que era? Era o quê? Conta para mim. Porque o Espírito Santo vinha sobre mim com finalidades específicas, mas sobre você ele morava dentro de você. Como é que era essa experiência? Uau! Davi, Tiago, eu estou na fila aí. Quero saber como é que era essa vivência, você ter a terceira pessoa da Trindade habitando dentro de você e morando, porque ele veio sobre mim. É tremendo isso. Tremendo. E a gente precisa valorizar. Acho que chegamos no final, né, Léo? Eu estou perdido no tempo, é muito bom ter a sua companhia. E falar de Deus é com a gente. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E a gente está tão cheio de necessidade de sermos mais crentes todos os dias. Sim. Eu saio do culto, às vezes eu falo com o pastor Daniel: eu preciso ser mais crente, irmãos. Eu preciso descer mais na casa do oleiro, eu preciso orar e jejuar mais. Eu preciso fazer isso que o senhor falou, a sensibilidade à voz de Deus, para saber o que ele está fazendo. Sintonizar. Lembra do rádio valvulado? Sim. Quando a gente não consegue achar a sintonia fina, a gente só chia. Tem crente chião porque não conseguiu encontrar a sintonia fina. Aí ele vive na Mimilândia, vive na Coitadolândia. A gente tem que viver no centro da vontade de Deus. E saber aquilo que ele quer fazer através das nossas vidas. Suas considerações finais, amigão, fique à vontade, o tempo é seu. Você que está nos assistindo, talvez Deus possa ter algo muito especial para a sua vida ainda hoje. Não importa a idade, não importa o momento que você esteja vivendo, não importa a fase da sua vida, seja boa ou seja ruim, a sarça ainda pode arder, queimar, e Deus pode te chamar para algo extraordinário na sua vida. Não desanime, fica firme, levanta a cabeça, busque a Deus e se coloque à disposição do Senhor Jesus. Glória a Deus. Só de curiosidade, eu botei aqui, a última trombeta. Ih, agora não deu. Léo vai brigar comigo. Informações mais claras sobre tais acontecimentos nas edições de amanhã. Vamos aguardar agora o noticiário radiofônico das 20 horas. Nossa emissão pode informar agora que a catástrofe se manifesta. Vai chamar de catástrofe o quê? O arrebatamento da igreja. Aí era esse aqui que era a minha historinha para dormir. Glória a Deus pela vida da minha avó, está com Cristo Jesus. Amigos, olha, espero que você tenha crescido um pouco mais. Pastor Tiago, obrigado, eu aprendo contigo. Léo, mesmo você quieto, eu aprendo com você também. Obrigado, Deus te abençoe. Abençoe a Ju, abençoe seu ministério, que é tão importante. Eu costumo sempre dizer que eles são os protagonistas e nós aqui apenas os coadjuvantes. O Léo é fera. Exatamente, que todos tenham uma doce paz do Senhor Jesus nesse dia e que Ele cuide de você até nos mínimos detalhes e esteja surpreendendo a sua vida. Deixa Deus te usar. Você foi chamado para ser usado por Deus, independente da sua idade. Se você está me ouvindo nessa manhã e nos ouviu nessa manhã, deixa Deus usar você. Seja cheio do Espírito Santo e corresponda ao chamado de Deus. Sempre digo que a gente não pode deixar a oração de hoje para amanhã, a leitura da palavra de hoje para amanhã, a sua devoção de hoje para amanhã. Então aproveite para tirar um tempo com Deus e viva como Moisés na terceira fase, a fase da comunhão com Deus. E viva o sobrenatural dele. Deus abençoe a todos. Pastor, gratidão. Tamo junto, pastor. A paz do Senhor.